E agora no programa Mistura Fina, espaço aberto para os nossos colaboradores. Essas pessoas que estão com a gente aí o ano inteiro, dando conselhos e dicas super importantes. Fique ligado e preste muita atenção. Me diga uma coisa, em algum momento da sua vida você já teve problemas com os vizinhos? Ah, os vizinhos. Esse é o nosso tema de hoje aqui no Tudo Legal. Problemas com vizinhos são muito corriqueiros e muitas vezes acabam em processos na justiça. Vamos conversar aqui com o advogado Saulo Gontijo, no Tudo Legal, sobre o que fazer em situações desse tipo. Doutor Saulo, seja em prédios, seja em ruas onde são residências lado a lado, é muito comum haver problemas com vizinhos das mais diversas naturezas. O que fazer nesses casos? A primeira coisa é ter paciência, que é difícil, né? A gente, sem medo de errar, a gente pode filtrar que 70% dos problemas com vizinhos é apenas falta de diálogo. E acaba hoje, porque é muito fácil, então acaba se judicializando tudo, ou seja, tudo vai para o juiz de pequenas, o famoso juiz de pequenas causas, que é o juizado especial. E muitas das vezes é só um mero diálogo, mas realmente tem algumas questões que não passa do mero diálogo, ou então quando tem um diálogo não consegue entrar na acordo, e aí sim a justiça tem que intervir. Por exemplo? Por exemplo, um caso muito corriqueiro são construções, né? Construções onde é no muro divisório entre duas casas, e aí começa a dar alguma infiltração na sua casa, né? Alguma umidade no seu muro, é o vizinho que levanta um novo cômodo, né? Às vezes uma edícula no fundo e com uma janela virada, mesmo que é uma janela pequena, que é só de banheiro, mas virada para o seu terreno. E o Código Civil e algumas outras leis, principalmente municipais, o Código de Obras, o Código de Posturas, ele proíbe, né? Tem algumas certas proibições. Por exemplo, janelas não pode ter, tem que ser pelo menos 1,5 metro do muro, né? E tem outras peculiaridades que tem que ser analisadas caso a caso. E cada construção, é bom que se fale isso, se o seu vizinho está fazendo uma construção, iniciou uma construção, que você sabe que está errado, que está em desconformidade, ou que então você por acaso sabe que não tem um projeto aprovado na prefeitura e pode vir aquela obra causar algum prejuízo, né, cair alguma coisa em cima do seu terreno, tem ação para isso. E isso tem que ser promovido o mais rápido possível. Doutor Saulo, ainda nessa questão de problemas de obras entre vizinhos, nós recebemos um e-mail de uma telespectadora onde ela cita que a casa dela está passando por reformas e o barulho natural de marretas, martelos, talhadeiras e tal, fizeram com que um vizinho próximo chamasse a polícia para reclamar do excesso de ruído às 2 horas da tarde. Há cabimento numa reclamação dessa natureza? Olha, existe um dispositivo penal que é a perturbação ao sossego. Ele é um dispositivo que, no meu entender, é uma coisa extremamente absurda, porque a perturbação ao sossego, ela prescinde de prova pericial, ou seja, não é necessária uma prova pericial. Bom, se eu tenho uma lei estadual que fala o que é poluição sonora, né, e quais são os limites dela, essa mesma perícia teria que ser averiguada no caso de perturbação ao sossego também, porque é muito simples eu falar que está perturbando meu sossego, né? Um martelete perturba o sossego de qualquer pessoa, óbvio, mas um funk também pode perturbar o sossego de qualquer pessoa, e nem por isso ser ilegal. Então, perturbação do sossego vai depender muito de questões de razoabilidade que vai ser apreciado pelo juízo. Uma construção, é claro que ela causa barulho, não existe construção sem barulho, silenciosa, né? Então, isso aí vai depender, sim, de uma parcimônia, de uma razoabilidade do juiz, que vai ser o aplicador da lei. Havendo uma queixa que tome solução de continuidade, o caminho, então, é procurar a ajuda de advogado. A pessoa pode entrar com uma ação sozinha no juizado especial, né? Dependendo se a causa configura os requisitos. Normalmente, direito de vizinhança configura os requisitos para o juizado especial, mas a gente sempre aconselha o acompanhamento do advogado, porque aquela parte que está sendo processada, é muito grande a chance que ela vá com o advogado, né? Porque ela não quer pagar uma indenização, ela quer se defender, o máximo deve fazer de defesa. Então, a defesa técnica, nesse caso, se você não é habilitado para a advocacia,
deixa na mão de um profissional. Procura advogado da sua confiança. É isso aí. Este foi o Tudo Legal. Semana que vem estaremos de volta.